sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Nós te entregamos, Senhor, a nossa Escola Bíblica Dominical, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Te entregamos, Senhor, cada professor, cada direção, Senhor, cada diretor, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, que eles possam cada vez mais ter entendimento, Senhor, para passar para todo o Teu povo, Senhor, o entendimento da Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos aprender mais e mais, Senhor, e entender a Tua vontade sobre nossas vidas. Pai de amor, esteja abençoando, Senhor, em especial a irmã Vera, Senhor. Seja com a Tua serva, meu Deus, restaura a sua vida, Senhor. Cuida, Senhor, do Luiz, o seu esposo, meu Deus, que está enfermo, mas que nós cremos, Senhor, em Ti, que ele logo, Senhor, estará com a sua saúde restaurada. Pai de amor, nós Te entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Entregamos a vida de cada membro da CIB da Posse, Senhor, nas Suas mãos. Cuida, Senhor, de cada família, meu Deus, restaura as famílias, restaura, Senhor, cada vida, Senhor, na nossa igreja. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem permitido, Senhor, acontecer, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Agora fiquem com a nossa Escola Bíblica Dominical, a irmã Ana Débora e o irmão Diácono Orlando. Beijos e até mais tarde, se Deus quiser. Bom dia, CIB da Posse. Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical e a nossa lição de hoje é a lição de número 12, que tem como título Generosidade e o Descanso. Nosso texto base encontra-se em Gênesis 2:2, que eu vou estar lendo para vocês agora nesse momento, que diz assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito. Então, queridos, como nós vimos na lição passada, vimos que o trabalho ele era algo eminentemente divino, Deus nos deixou isso como legado a partir do momento em que Adão e Eva pecaram e aí tomaram isso como forma de sustento, para o próprio sustento. E podemos ver que no descanso também é algo sério a se considerar da parte de Deus. A primeira pessoa que descansou foi o próprio Deus, que lá em Gênesis 2:2, que eu acabei de ler, diz que no 7º dia que havia concluído a obra que realizara, ele descansou. Então, pela força de sua palavra, quando Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, em apenas 6 dias, ele falou que tudo que ele fez, que ele ordenou, tudo surgiu. Então, ele é a fonte de todo o poder, ele não precisa de descanso. Nós sabemos que o Senhor não precisa de descanso, mas o protetor de Israel, ele não dormirá, ele estará sempre alerta, mas ele deixa para nós, que o Senhor, ele deixa para nós esse exemplo de que precisamos descansar, porque nós não somos divinos ainda, não temos o corpo divino, nós temos o corpo carnal precisa de descanso, e o 7º dia ele pediu para que nós separássemos para o nosso descanso, e Deus queria isso para o homem, desde que ele planejou lá no Éden, ele planejou para que o homem tivesse descanso, tivesse prazer nas coisas, Então, ao descansar, no tópico 1 ele vai dizer isso, que é a teologia do descanso, ao descansar no 7º dia, ao final de toda a criação, inclusive do homem, Deus objetivara que o homem vivesse um relacionamento de descanso pleno. Isso significa que o homem estava destinado a viver no descanso divino. Porém, quando o pecado se interpôs nisso tudo, ele destruiu esse descanso e trouxe para nós a fadiga, o cansaço, porque precisamos trabalhar para o nosso sustento. Nós temos aí muitas pessoas que trabalham não somente de segunda a sexta, mas trabalham sábados, trabalham os domingos, que nós cristãos batistas separamos o domingo. Vemos outras religiões que separam o sábado, como os judeus,
mas nós precisamos separar esse dia para a adoração, né? O homem, ele, quando pecou, Deus colocou sobre ele essa palavra de que ele deveria trabalhar para o seu sustento, e a mulher teria as dores do parto, né, para dar luz aos filhos, à herança, né, que vinha do Senhor. E então nós temos dessa forma vemos dessa forma que Deus conduzia a história direcionando tudo para um alvo específico, ou seja, trazer a humanidade de volta ao seu descanso originário. Então o que ele fez? Ele separou ali Noé, né? Nós vemos a palavra se cumprindo através do que fora dito ao profeta Isaías, né? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças. Peraí que eu pulei um pedacinho que fala justamente de Noé, né? Que fala lá em Lameque, que é o pai de Noé, que ele deu-lhe o nome de Noé e disse que nele os aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então, antes de Jesus ainda, né, Deus colocou Noé ali como uma tentativa de trazer novamente o homem para perto de si, depois de tudo que aconteceu com Adão e Eva. E através de Noé, ele também faz esse pacto com o homem, de novamente trazer o homem um pouco de alívio, de descanso, né? Porém, nós sabemos que o homem sozinho não tem essa capacidade, através de outro homem muito menos, e dessa forma o Senhor assim nos envia Jesus, que através dessa reconciliação plena que se dá através de Jesus, e assim se cumpriu o que fora dito, agora sim, pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças, ou seja, Deus, através de Cristo, estava nos reconciliando consigo, né? Reconciliando o mundo, os homens e ele, né? Através da pessoa de Jesus. Nós vemos então mais uma vez o quanto Deus deseja trazer as pessoas para dentro da sua paz, do seu repouso, simbolizado pelo sábado, né? Lá com os judeus. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse descanso culminará na eternidade, né? Que é um outro tipo de descanso, o nosso descanso eterno, quando estaremos totalmente descansados no Senhor, né? Quando Ele nos levará novamente para Ele. E aqui no tópico 2 ele vai falar do descanso e adoração, que nós precisamos também, dentro desse período de descanso, separar um dia para adorar. E aí nós voltamos àquela questão das pessoas que trabalham no sábado, trabalham no domingo, e aí elas precisam tirar, né, um outro dia, um dia que elas estejam de folga, para adoração. Não deixe, queridos, de adorar quando você está trabalhando no domingo, quando você está trabalhando no sábado, quando você está trabalhando num dia de culto que você não pode estar. Não deixe de adorar o Senhor no dia da sua folga, né? É preciso, nós precisamos desse contato com o Senhor sempre, desse dia separado para adoração. E nós, né, como cristãos batistas, separamos o domingo como sendo o dia de descanso, que é separado para adoração. E isso ocorre a partir da ressurreição de Cristo. E até hoje nós temos essa prática. No entanto, é bom considerar, como falei já, a dinâmica dos nossos trabalhos atuais, né, que alguns exigem que o trabalho aconteça no domingo, aconteça no sábado. E algumas funções, nós sabemos que tem essas escalas, né, de plantão, então precisamos levar isso em conta. Mas como eu disse, você que trabalha nesses períodos precisa separar o seu dia também de adoração. Então, sendo assim, vale considerar o princípio da separação, né, separação de um dia para que você adore ao Senhor. Ou seja, nós cristãos devemos separar, né, um dia para a adoração. Pode ser que não seja exatamente no domingo, por conta de trabalho, de algum compromisso, mas que esse dia aconteça.
Tá bom, queridos? Nós vamos prosseguir com o nosso querido irmão Orlando, o tópico 3 e na finalização da nossa lição. Então, vimos aí que o descanso, ele também nos foi dado por Deus, não é comer o pão da preguiça, é trabalhar, mas também descansar. E neste descanso, separarmos o dia para a adoração ao nosso Deus. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, que essa lição possa falar grandemente a cada coração. Vamos dar continuidade agora com o nosso querido professor, irmão Orlando. Um abraço a todos. Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos nesse momento estar dando continuidade ao estudo da escola dominical, quando nos coube uma parte a fazer. Estamos de volta aqui mais uma vez, falando dentro do assunto que é generosidade e o descanso. A parte que nos coube é o terceiro tópico, que nos diz a seguinte frase: a prática do descanso. Descansar é um exemplo bíblico que Deus deixou para nós quando Ele, na sua missão, quando Ele, no trabalho do início da criação de todas as coisas, Deus determinou que se houvesse o descanso. Portanto, a palavra de Deus diz que Ele trabalhou 6 dias, no 7º dia Ele descansou do seu trabalho. Então, é um exemplo bíblico que nós temos para aproveitarmos esse exemplo e também cumprirmos essa missão, essa parte do descanso, porque é necessário na nossa vida, porque o nosso corpo físico chega um momento que ele cansa e é necessário que nós estejamos descansando para podermos nos alimentar de novo de energia para continuarmos a nossa missão de trabalho e de atividade para esse tempo. Então, o estudo nos diz da seguinte: é a prática do descanso. Biblicamente, o corpo tem uma importância fundamental junto à nossa espiritualidade. Foi criado por Deus. É templo do Espírito Santo. Foi criado por Deus, é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, podemos glorificar a Deus em nosso corpo. Filipenses 1, 20, dedicando a Deus. Romanos 12, 1 e 2, sendo assim todo cuidado para o corpo ainda é pouco. Trabalhar é necessário, mas é preciso ter a maturidade para vencer os excessos de todos os lados. Já é uma ótima prática descansar, apenas para evitar que os problemas acima mencionados surjam, mas o relaxamento e o repouso podem trazer inúmeros outros benefícios, como melhora de ordem física, mental e espiritual. O descanso, então, representa o respeito com o próprio corpo, uma vez que as pausas dão tempo para que o corpo renove as suas energias perdidas ao longo do tempo. Tirar um tempo para relaxar e descansar de vez em quando. Esse tempo é ainda mais agradável depois de ter feito um bom trabalho. Vão algumas dicas
que podem auxiliar a introduzir essa rotina no dia a dia. Então nós precisamos observar que o tempo é necessário para o descanso, cuidar da saúde, tá aqui dizendo, fazer exercício físico, exercitar-se auxilia o corpo a gastar energias acumuladas, auxilia na redução das tensões e na melhor das outras e melhoria das outras aspectos da saúde. Então, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, descansar é uma prática que precisa ser feita. E eu posso dizer isso com prova viva, que nos últimos 30 dias só tenho descansado. Um mês hoje exato que estou descansando por necessidade. Mas o trabalho edifica a nossa vida, mas precisa ter um cuidado para que o trabalho não venha nos trazer um desgaste ao ponto de nós termos dificuldade. Então, o estudo está nos mostrando que a Bíblia nos mostra que o tempo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então é necessário nós cuidar da nossa saúde, da nossa condição física, da nossa mente, cuidar de todas as partes do corpo, porque o nosso corpo foi criado por Deus como templo do Espírito Santo. E como nós vamos ter uma vida espiritual tranquila se o nosso corpo físico não estiver também tranquila? Jamais nós vamos conseguir ter uma vida espiritual tranquila se nós tivermos problema de saúde, se nós tivermos problemas conjugais, se nós tivermos preocupações com tantas coisas que temos a fazer, que venha nos tirar do nosso normal, da nossa condição mental, da nossa condição espiritual, da nossa condição física. Se a nossa saúde tiver em dificuldade, nós não vamos ter como raciocinar. Às vezes tem momento que a ansiedade, a preocupação com o dia a dia, com os problemas que surgem em nossa vida, nos tira a nossa condição de raciocinar, de pensar, de agir, e isso traz um prejuízo também à nossa vida espiritual, porque há momento que a nossa atenção é tanta que nós esquecemos tudo em foco daquilo ali, e nós precisamos ter uma maturidade ao ponto de sabermos administrar todas essas situações. Então o nosso corpo foi criado o templo do Espírito de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 6, que o templo, nós fomos feitos o templo do Espírito Santo e fomos comprados por preço. E esse direito de ter o templo do Espírito Santo não é nosso, pertence a Deus. E nós precisamos estar em atenção para que o nosso descanso seja suficiente para nós acordarmos pela manhã e termos um novo dia tranquilo. Quando muitas das vezes, no horário do nosso descanso, do almoço, nós deitamos um pouco, ou mesmo sentado ali nós conversamos com Deus, nós oramos, nós procuramos renovar nossa força espiritual para continuarmos. Para isso, nós precisamos estar com o corpo físico preparado. Às vezes, o cansaço é tanto que nós deitamos, até cochilamos um pouco, tiramos ali um momentozinho de um relaxamento para renovar a nossa energia para uma segunda etapa de um trabalho. Aqui fala que bom é quando nós terminamos um dia, terminamos uma etapa de um trabalho com sucesso, com alegria, com prazer de ter feito, olhar e dizer, poxa, Deus me abençoou e eu consegui fazer tudo isso aqui. Aí vimos para casa, chegar em casa e encontrarmos tudo em ordem. Ainda ontem estava conversando com o nosso pastor. É difícil nós
chegarmos em uma casa onde não tem amor, onde não tem harmonia, onde não tem paz, onde você encontra N situação desagradável dentro de uma casa, e você disser assim, eu vou descansar o meu corpo, e chegar não encontrar nada em ordem, tudo fora do lugar, é muito complicado, é muito difícil, você não consegue relaxar e descansar. Ou quando muitas das vezes nós fazemos algo, assumimos compromisso e não damos conta, e alguém começa a te ligar te cobrando, e você começa a ficar ansioso, e aí você perde o foco da sua vida espiritual. E aí, quando nós estamos envolvidos em problemas que vêm nos trazer um prejuízo muito grande, você se envolve com coisas erradas, a sua mente vai ficar cansada, o seu consciente não vai te ajudar você a estar tranquilo. Aí você tem dificuldade de ser aquele templo que foi feito para a habitação do Espírito de Deus. Então nós precisamos estar sempre, cuidar da saúde, fazer exercício físico, ir ao médico, ter o cuidado com aquilo que pode te trazer um prejuízo. Não vou ao médico não, porque amanhã isso aqui passa, e aquilo ali vai acumulando, vai surgindo outros problemas, e você chega ao ponto de não ter mais uma condição espiritual para administrar a sua vida espiritual. Você já não administra mais a sua saúde, você não administra mais o seu tempo financeiro, você não administra mais os problemas que vêm no dia a dia, e aí você começa a ter dificuldade de ser aquele templo habitado pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daí você passa a ter N dificuldade a mais, porque você não tem mais um controle de todas as coisas. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos procurar periodicamente os médicos para te auxiliar naquilo que você precisa, vamos procurar viver um período tranquilo dentro da nossa casa, evitarmos discórdia, evitarmos contenda, evitarmos falações desnecessárias ou a prática de fazer algo que não agrada a Deus. A gente tem vivido aí muitas pessoas fazendo coisa que não agrada a Deus, aí abandona a igreja. Não vou na igreja não, porque eu estou cheio de problema. Cria-se os problemas e se afastam de Deus. Aí você deixa de ser templo do Espírito. Você vai ser um templo habitado por coisas negativas. O Espírito negativo tomando o templo que é de Deus, que é para o Espírito Santo, está sendo ocupado por outras coisas, porque a sua aflição do dia a dia, você não soube administrar, você entrou em contradição com o que a Bíblia te diz, que você é um templo que precisa ser um templo santificado, um templo cuidado, um templo para ser habitado pelo Espírito de Deus. E a partir daí você passa a ter tantas dificuldades que você não consegue mais administrar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então vamos aprender cada dia mais que precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, para que o Espírito Santo de Deus continue nos usando como esse templo de habitação do Espírito de Deus, e cuidar para que nós possamos sermos corpos saudáveis para sermos a habitação do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais entender aquilo que realmente precisamos ser para a habitação do Espírito de Deus. Deus nos abençoe a cada dia mais a nossa vida e a nossa escola bíblica dominical. Obrigado e que Deus nos abençoe.